Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Jorge, seja bem-vindo, amigo. Grande Antônio, seja bem-vindo. Como é que você está? Will, grande amigo. Cris também, seja bem-vinda. Pessoal, olha só, hein? Hoje, o quinto dia da nossa semana do Líder 5.0, pessoal. É isso mesmo. Vamos chegando, deixa eu só colocar aqui qual vai ser o tema hoje, que o tema é pra lá de especial, tá? Vamos falar sobre análise de perfil comportamental. Coisa muito 10, pessoal. Deixa eu só colocar aqui. Perfil comportamental. Boa noite, pessoal! Vamos chegando, grande Josué, seja bem-vindo, amigo! Como é que você está, beleza? Cris, Will, vamos lá, pessoal, olha só, hein? Hoje, o quinto dia da nossa semana do Líder 5.0, pessoal. É isso mesmo, para quem acompanhou, pôde acompanhar desde o início, iniciamos desde a segunda-feira até hoje, todos os dias a gente compartilhando dicas, sacadas, ideias, compartilhando muito bastidores, num papo muito gostoso, sempre com um convidado muito especial. E hoje, como não poderia ser diferente, teremos uma convidada pra lá de especial, gente. É isso mesmo. Hoje vocês vão entender. Olha só, hein? Olha o que eu vou dizer, pessoal. Deixa eu até baixar um pouquinho o som aqui agora. Hoje vocês vão entender um pouco mais sobre análise de perfil comportamental. Qual é a sua importância, tá? Para quem já vem me acompanhando sabe que talvez a minha chave, quando virou, essa foi o meu principal conhecimento, onde eu pude realmente me conhecer e me facilitar consideravelmente a minha comunicação, o meu relacionamento com as pessoas do meio do meu convívio. Então vamos chegando, pessoal, plena sexta-feira, estamos aqui para poder trazer esse bate-papo gostoso, tá? E hoje a nossa convidada especial, deixa eu já chamar a minha querida Laca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos esperar a Kátia chegar. Chegou chegando, Kátia! Ei, tudo bom, querido? Mas olha, eu costumo sempre dizer assim que eu estava bom, mas agora com a sua presença ficou infinitamente melhor. Mas você é sempre essa pessoa otimista, feliz, animada, diz muito sobre o seu perfil, né? Já que estamos Com falando certeza. de perfil. Tô mandando aviãozinho aqui para chamar a galera, Fá. Isso. É um assunto tão Beleza. legal, né? Com certeza, é isso mesmo. Pessoal, olha só, eu vou fazer o mesmo aqui. E vocês aí que estão aí, pessoal, compartilha lá no aviãozinho, manda pelo menos para 2, para 3, para 4 pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que esse bate-papo que nós vamos ter aqui vai fazer diferença para você. Se você ainda não conhece, olha o que eu vou falar, se você ainda não conhece, não perca essa oportunidade. E se você conhece, fica aqui que eu tenho certeza que algo que nós vamos trocar aqui de ideia, enfim, pode fazer diferença para você também, né, cara? Com certeza. Eu diria que eu partilho da mesma opinião que você. Quando eu fui conhecer o meu perfil e eu entendi a forma como eu funcionava e como as pessoas me viam, foi fundamental para todo o meu processo de mudança. Foi libertador, na verdade. Legal, então, acho que esse assunto vale, fica por aqui que vai fazer diferença. E se você pensar, mas eu não lidero ninguém, cara, você lidera você lidera seus filhos, você lidera pessoas da sua família. A gente está liderando o tempo todo, né, Fábio? Com certeza, não tenha dúvida alguma. E o fato desse método que eu criei, ele ser denominado Líder 5.0, pessoal, acredite, talvez as pessoas confundem muito a questão de liderança somente dentro da empresa, mas poucas pessoas, ou
vamos colocar assim, muitas pessoas talvez não se lideram nem a si mesmo. E eu acredito muito, pessoal, que o conteúdo que a gente vai compartilhar agora vai te ajudar e muito a você liderar, te conhecer, a trazer para você realmente assim, né, quem é você na essência, tá? Gente, olha só, mas antes de mais nada, né, cara, se por favor se apresente, né? Quem é você, o que você faz, e vamos para frente. Então vamos lá. Bom, eu sou Kátia Morbi, sou amiga desse cara maravilhoso, esse cara gente fina. Ele foi um presente que aconteceu na minha vida quando eu resolvi buscar por autoconhecimento. E eu fiz uma série de cursos e o Fabrício foi meu parceiro nessa jornada. E a gente se identificou logo de cara, aprendo muito com ele. Então, para mim é uma alegria estar aqui, né? Eu sou curitibana, né? Morei fora já, morei, na verdade, fora, que eu digo Brasília, morei um tempo fora de Curitiba. Hoje estou aqui, trabalho com uma parceira de jobs, assim, que é muito legal, uma parceira que deve estar por aqui também, que é a Márcia, que fez curso com a gente lá de Blumenau. E eu sou filha do Érico, da Terezinha, irmã do Pablo, tia do Gabriel, cunhada da Gabriela. E por que eu estou me apresentando assim, gente? Porque esse é um ponto bem importante quando a gente começa a falar de autoconhecimento, né? Nós somos pessoas que geralmente somos acostumados pela nossa cultura, pelo nosso ensinamento, a nos definir pelo que fazemos. Então, durante muitos anos, quando eu ia nos eventos e as pessoas pediam para eu me apresentar, eu dizia o que eu fazia, entendendo que assim eu estava contando quem eu era. E esse era um grande vício emocional mesmo. Fazer para todo mundo, fazer o tempo todo, não dizer não para ninguém, estar sempre fazendo. Então, eu hoje aprendi que é quem eu sou. Então, assim, eu sou uma pessoa, vamos brincar aqui, Fabrício, eu vou me definir pelo meu perfil, tá bom? Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, por isso que eu e o Fabrício temos essa parceria, né? A gente gosta de um papo. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Eu preciso de pessoas ao meu lado. Para mim, vida sem gente não faz sentido, tá? E eu sou uma pessoa também extremamente criativa, inovadora, tanto que quando eu fui desenhar minha missão de vida, de projeto, eu fui me definir, eu percebi que assim, eu não gosto de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito o tempo todo. Então, eu gosto de fazer diferente. Então, eu entendo que eu sou inovadora, eu sou criativa, eu gosto do improviso, eu gosto de... não vou dizer bagunça, mas rotina é algo que me incomoda, me dá um certo tédio. E junto com o meu perfil, eu também sou uma pessoa extremamente focada em resultado. Eu gosto de ver a coisa acontecer, então tudo que demora muito para sair do papel, para sair do lugar, me dá um certo cansaço. Então, nesse ponto, eu sou uma pessoa que gosta de desafio, que gosta. Então, se você chegar para mim e disser que tem um trabalho, um problema que ninguém consegue resolver, ou que está difícil para muita gente, eu vou topar o desafio, porque eu sou essa pessoa voltada para resultados por natureza. Então, essas são as características que eu sou. Se você quiser saber o que eu faço, eu vou resumir minha vida, minha carreira aqui em alguns pontos. Eu sou jornalista por natureza, né? Então, sou formada em jornalismo, trabalhei anos em veículos de comunicação, anos no mercado de comunicação. Quando eu trabalhei na RPC aqui em Curitiba, trabalhei no Indústria e Comércio, trabalhei em algumas rádios. E aí, quando eu resolvi sair desse meio, eu fui trabalhar na comunicação corporativa, onde eu fui para Brasília, trabalhei em produtoras de vídeo, atendi muitos órgãos públicos também. Voltei para Curitiba em 2008 e eu fui trabalhar no Boticário, uma empresa que eu amo, onde eu fui muito feliz. Eu aprendi muito da minha carreira, eu devo ao Boticário. Eu trabalhei 8 anos lá. E no Boticário, eu fui para cuidar da TV Boticário, né? Que era a televisão que não era feita para consumidor final e também não era para o funcionário de fábrica. Era para as franquias, para toda a rede de franquias. Então, a gente lidava com 30 mil vendedoras de loja, 1.000 franqueados, mas depois entrou a venda direta, teve mais revendedor aí. Era uma televisão que atendia esse público. E lá foi o meu primeiro grande desafio como líder.
porque aí eu assumi a área de comunicação que a gente chamava de comunicação com a rede de franquias. Então, cuidava a gente tinha uma extranet, tínhamos uma TV, tínhamos uma revista, tínhamos várias formas de comunicação, cuidávamos de eventos. E depois dessa fase onde eu cuidei da comunicação com a rede, eu fui promovida para cuidar e assumir a área de treinamento nacional do Boticário. Foi minha segunda experiência como líder. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje não é algo que vem de teoria, né, Fá? A gente viveu isso na prática, aprendeu isso. Quando eu fui conhecer e estudei perfil de comportamento, eu percebi o quanto eu poderia ter sido uma líder melhor por me faltar esse conhecimento. E hoje eu tenho como uma grande missão ajudar as pessoas a descobrirem isso, porque é uma luz que acende quando você passa a entender de pessoas e usar isso na sua liderança diária, né? Na sua vida. Uau, show de bola. Bem, né? Nossa, perfeito. Totalmente perfeito mesmo. Show de bola. E, inclusive, eu até costumo dizer, sempre quando eu toco nesse assunto de análise de perfil, etc., para mim, Fabrício, foi tão importante também, porque, foi onde exatamente eu pude me autoconhecer de uma forma onde realmente eu era de um jeito e a partir daquele momento eu fui de outro, entende? Então, assim, a minha conexão com as pessoas, o meu negócio, dentro da minha casa, comigo mesmo, o autoconhecimento, pessoal, é fantástico, tá? É muito show de bola. E não é à toa, para quem está acompanhando esse método Líder 5.0, que hoje é nosso 5º dia, fechando a semana com chave de ouro, com essa convidada especial aqui, muito 10, tá? Vamos lá. Aí é uma delícia estar aqui. A gente já fez algumas dobradinhas aí, é sempre uma delícia. E você falou uma coisa importante aqui, Fabrício, porque assim, né? Eu digo que o processo de conhecer perfil, ele é libertador para você mesmo, né? Então, no caso, foi para mim, porque admitir algumas coisas que eu já tinha uma noção, mas às vezes ouvia muita crítica das pessoas, né? Que não podia ser assim, que deveria ser assado, e realmente assumir. E foi libertador para mim também, no sentido de que eu entendi, porque nessa análise de perfil que eu e o Fabrício somos formados, não querendo puxar a sardinha, porque análise de perfil comportamental existem várias empresas e várias no mercado muito boas. Mas essa em especial, para mim, fez muito sentido porque ela tem a visão 360. E aí, foi muito libertador entender que em alguns relacionamentos, se eu adaptasse um pouco, se eu flexibilizasse um pouco, eu poderia viver melhores resultados nessas relações. Então, esta em especial, para mim, ela é muito rica pela visão 360. Porque aí você consegue também entender por que no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, rola um determinado momento que tem faísca, digamos. Por que às vezes com um determinado colaborador da sua equipe é mais desafiador para você lidar? Por que às vezes quando você está lidando com determinadas pessoas rola uma afinidade, rola uma química desde cara e outras, tipo assim, cara, é um enfrentamento, é quase um exercício de paciência, né? Perfil comportamental, gente. E é muito legal quando você entende que trata-se de perfil, porque eu vivia, Fabrício, uma questão que eu achava que às vezes era pessoal. Que às vezes a pessoa estava fazendo aquilo só para me irritar, ou só para fazer. E aí eu entendi que não se tratava de mim, se tratava do outro. E isso fez total diferença. Eu acredito que eu também deixei de ser uma pessoa arrogante, prepotente e muito mais humilde de olhar para o outro e entender a visão do mundo dele e não só a minha, né? E como líder isso é fundamental. Com certeza. E aí talvez, né? Mas assim, antes de mais nada, eu ia até completar a tua fala, mas vamos começar da seguinte forma. Pessoal, olha só, vocês que estão aí acompanhando, por favor, né? A live, assim, eu gosto sempre de interagir com o pessoal que está nos acompanhando. Então, eventualmente, se vocês tiverem dúvida, quiser compartilhar, falar alguma coisa, por favor, manda ali, tá? E nos validem aí. Se o som tá legal, se a imagem tá bacana, tá? Porque é muito importante pra gente, beleza? Mas pra gente iniciar... e até deixa eu falar uma coisa, que eu tenho visto pessoas passando aqui muito 10,
Ó, a Camila! Seja bem-vinda, amiga. Que bom ver você nossa aqui. amiga, nossa, Olha aí, que dando um beijo, legal. morrendo de saudades de você. Show, que legal mesmo, bacana. Mas é isso aí, ó. O José Rogovski chegando também, o Márcio. Pessoal, é isso mesmo, que bacana, ó. Vamos ver o que a nossa amiga comentou aqui, ó. Ela falou assim, ó. Melhorei até com meus filhos. Valeu, Kátia. Muito ainda a caminhar, né? Que show, ó. Com certeza. Acho que você deve ter feito uma análise para ela, né, A Kátia? Gisele, a Gisele Koprovska, que é uma fotógrafa fantástica, ela é minha Legal. coach, e ela foi um Uhum. exemplo de alguma pessoa que fez a análise de perfil comportamental e mudou a história dela com os filhos, mudou radicalmente. Ela entendeu que o jeito que ela estava olhando para eles, da mesma forma que ela se via, estava trazendo muitos desafios para o relacionamento. Então, ela foi uma pessoa que Show de bola. realmente viveu muitas diferenças já com isso. Tô vendo Show aqui de mais bola. gente Mas também. isso, o Márcio Miller também, seja bem-vindo, Marcião. Ó, o Josué comentou ali, cara, para você de repente aumentar um pouquinho o teu som. Se você puder aumentar um pouquinho o teu som, que daí a gente fica Vamos zerado aumentar ali. aqui. Isso, vê se fica bom e vai validando. É isso Acho aí, que agora pessoal, melhorou. vamos interagir. José melhorou. Show, show. Então vamos para cima, gente. Mas assim, pra gente já startar assim, começar assim a mil. Vamos explicar para eles, cara, o que é o CIS Assessment, né? Como que a gente poderia trazer para eles? Fala aí para eles entenderem um pouco mais. Tá. Bom, o que é o CIS Assessment? O assessment é uma forma de avaliação que várias empresas fazem para você definir. Porque teve um cara lá atrás chamado William Marston, que eu gosto de dizer que ele é o criador da Mulher Maravilha. Ele é o cara que criou a personagem da Mulher Maravilha. Ele estudou muito sobre perfis comportamentais, ele estudou sobre pessoas. E aí ele percebeu que existem 4 perfis, que é chamado de metodologia DISC, onde você, né, todos nós temos os 4 perfis, mas a gente tem alguns em maior intensidade e outros em menor intensidade. E aí, quando você faz esse assessment, você responde um questionário. No caso da nossa metodologia, que é o CIS Assessment, é um questionário muito fácil. É um questionário que foi feito pela equipe do Davidson Silva e do Paulo Vieira, que são nossos mentores. São os caras que criaram essa ferramenta. Eles são caras que, assim, estudaram em Harvard, estudaram nas melhores universidades do mundo. Esse sistema é super validado como estatística. E você responde um questionário que demora menos de 10 minutos, assim, no máximo 12 minutos. E esse questionário vai te dizer, na metodologia DISC, e aí já explicando, gente, o que é o DISC, né? O DISC são as letras dos perfis comportamentais. Então, é D de dominantes, I de influentes, S de estáveis e C de conformes. E aí, na metodologia DISC, a gente pode ter 2 fatores que são mais fortes, mais intensos, e pode ter 2 menos fortes, menos intensos. A gente também pode ter só um, que a gente diz que é o fator puro, e algumas exceções têm o fator de 3. Mas, resumidamente, o que acontece? Esse perfil comportamental, ele mostra tendências de comportamento. Então, quando você olha para o DISC, para eu falar de uma maneira bem resumida, por exemplo, existem 2 perfis que são muito voltados para resultados, que são os dominantes e os conformes. Então, são pessoas que elas são mais voltadas para aquilo que eu vou ganhar ao fazer a tarefa, ao fazer o desempenhar. Então, eu estou focada no resultado final, eu estou focada no que eu tenho que fazer, nas tarefas, nos resultados. Existem 2 perfis, que são os influentes e os estáveis, que eles são mais focados em pessoas. E aí, o que isso quer dizer? Os influentes, como o próprio nome já diz, são aqueles focados em pessoas que querem influenciar. Então, eles gostam de falar, que somos eu e o Fabrício, né? Gostam de falar, gostam de influenciar, de persuadir, são alegres, são comunicativos. E existem os estáveis, que são perfis muito... gostam de pessoas, querem estar perto de pessoas, precisam estar perto de pessoas, mas eles são mais ouvintes, eles são aqueles perfis mais empáticos, são aquelas pessoas mais conciliadoras. Eu estou dando o básico do básico, mas essa
mistura é que vai te dar algumas questões, como eu estava me explicando ao me definir aqui, que eu sou uma pessoa que gosto de pessoas, gosto de comunicação e também gosto de resultados. E essa mistura é que o assessment dá. Mas, além disso, o CIS Assessment, que a gente é formado, ele tem coisas melhores ainda. É mais completo do que o DISC. Junto com isso, ele mapeia o tipo psicológico. O que é tipo psicológico? O Jung, aquele cara que foi um fenômeno da psicologia, mapeou algumas formas que as pessoas podem agir para que elas tomem decisões, para que elas façam as leituras do mundo, dos contextos, dos cenários. E aí existem 3 formatos que a gente também é avaliado no tipo psicológico. Então, um exemplo bem bobo. Sabe aquela pessoa que na hora de fazer uma apresentação, alguém pede para fazer uma apresentação na empresa. Tem aquelas pessoas que vão buscar referências e querem fazer do jeito como já é comum, porque elas vão estar baseadas nas experiências que já aconteceram. E existem pessoas que vão olhar tudo isso, mas elas querem fazer de um jeito inovador, porque elas vão confiar na intuição. Elas vão confiar naquele sexto sentido. Isso é tendência de comportamento. E aí tem a ver com o tipo psicológico. E o terceiro ponto que esse teste avalia muito bem, que é outra coisa assim essencial para a vida. Ele também dá, de acordo com o Eduardo Sprenger, a teoria de valores. E o que seria a teoria de valores? O que nos move? O que faz a gente querer decidir por tais coisas, se magoar com outras, se irritar com outras? E aí, neste sistema, existem 6 valores que são mapeados e te dá a intensidade que você está de cada um deles. E nós, analistas, né, eu e o Fabrício, por exemplo, somos formados para esse relatório, é um relatório de 44 páginas, e a gente é treinado para ler e ajudar você a se entender. Então, às vezes, você tem um perfil voltado para resultado, mas tem um valor que mexe muito com pessoas. E aí, o teu tipo psicológico leva muito você para a questão de ambiente. Então, assim, é essa mistura que forma você. E aí, é muito legal, porque, como a gente fala, é libertador, né, Fá? Com certeza, não tenha dúvida. Olha, depois que eu tive todo... Aí, poxa, parabéns pela explicação, porque você acabou de dar uma aula, viu? Como, nossa, perfeitamente as colocações, ótimo, 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 ótimo. Eu sou muito fã. Eu sou muito fã e assim, para mim, eu acho. Pois é, e eu compartilho também, porque, olha, assim, a gente se autoconhecer, gente, vocês não têm noção, a falta que essa ferramenta faz, por exemplo, dentro de um trabalho. Vocês não têm noção, por exemplo, do resultado, a forma que você potencializa o simples fato de você ter alguém para exercer algo e contratar ou colocar alguém para realizar aquela tarefa com um perfil que seja congruente naquele determinado trabalho. Vocês não têm noção, pessoal. Inclusive, Caio, eu até vou compartilhar uma coisa. Mais ou menos uns 10 anos atrás, o meu perfil, tá, natural, ele é IS. Tá? IS. E, gente, olha só, como a Cá mesmo acabou de comentar, IS, ele é totalmente voltado para pessoas. Tá? O I é influente e o S é estável. Mas os dois são muito para pessoas. Por isso que, até então, antes de eu conhecer todo esse método, etc., para mim sempre foi um desafio dizer não. Para mim sempre foi um desafio, por exemplo, na minha empresa, tá? Eu vir embora e deixar, entre aspas, as pessoas trabalharem. Eu não conseguia me desconectar, porque eu era paizão. E até então, naquele momento, eu não tinha um resultado satisfatório. Por quê? Porque eu priorizava muito mais as pessoas do que propriamente os resultados. E sempre tinha para mim de tratar as pessoas como eu, Fabrício, gostaria de ser tratado. E não propriamente como elas gostariam de ser tratadas. Gente, é um divisor de água. E naquele momento, há 10 anos atrás, para quem não sabe, né, eu tenho uma empresa de comunicação visual, sou empresário, já tenho 16 anos. Isso há 10 anos atrás, eu cheguei a um ponto assim que, sinceramente, eu não tinha para onde sair. Eu estava assim numa bolha. Numa bolha, porque eu, como empresário, eu se sentia de uma certa forma arrogante. E arrogante, eu digo não em palavras, mas arrogante por não me permitir buscar ajuda, em ser ajudado, não querer ler, não me desenvolver e achar que aquilo que eu já sabia naquele momento era o suficiente para mim.
Só que, como eu falo, essa bolha, uma hora, ela estoura. E eu cheguei no momento que eu não tinha mais, enfim, eu não tinha mais o que fazer. E aí eu contratei uma pessoa, e naquele momento, cara, eu não tinha nem noção o que era análise de perfil comportamental, e não tinha nem noção o que era coach. Não tinha nem noção nenhuma. E essa pessoa, até então, ela trabalhou por 23 anos na fábrica da Insepa, no RH da Insepa, e ela saiu e montou sua própria consultoria. E ela começou a dar esse tipo de consultoria. E eu peguei essa pessoa, expliquei para ela o que estava acontecendo, enfim, ela, resumidamente, ela fez um trabalho para mim em 3 meses, e ela chegou para mim e falou assim, Fabrício, é o seguinte, para você ter o resultado que você tanto quer, você precisa. Sabe esse rapaz que hoje é teu gerente? Então, você precisa fazer isso com ele. Sabe essa pessoa que está aqui hoje? Você precisa fazer isso com ela. Sabe aquela cidadão assim, sensado? Então, você precisa fazer isso aqui. E outra, pelo teu perfil, você precisa de uma pessoa que seja mais autoritária para te intermediar entre você, Fabrício, e tua equipe. E naquele mesmo momento, eu falei para ela assim, tá, o que eu preciso fazer? Ela falou assim, você me autoriza? Eu falei, bora, acredito em você. Ela fez um mapa de um perfil de uma pessoa que nós realmente precisávamos, ou eu precisava naquele momento, para fazer essa intermediação. Gente, vocês não têm noção, foi sensacional. Porque até hoje essa pessoa trabalha comigo, eu comprei a ideia, e assim, o perfil dele, para você ter ideia, é DI. Tá? Então, ele tem uma predominância muito alta de resultado. Né? Então ele completou aquela lacuna que até então eu não tinha. E olha só, eu de uma forma inconsciente, como eu falei naquele momento, não conhecia esses métodos. Depois, em 2016, quando eu iniciei minha formação, que eu comecei a me aprofundar mais, eu falei assim, caracas, olha só, aí que tá o segredo, né? Aí que tá a dica de ouro, digamos assim, aí que tá esse método fantástico. Então, pessoal, é maravilhoso, né, cara? É maravilhoso, né? E aí, complementando você, Fabrício, olha que interessante. Eu estou atendendo uma empresa onde o líder, o dono da empresa, é um autodominante, né? Então, ele é total voltado para resultados. Inclusive, ele estava aqui agora há pouco. Eu não vou dizer o nome, né, para não expor. E é uma pessoa de um coração enorme, só que é voltado para resultado. E o que acontece que é legal de também as pessoas entenderem? Os dominantes e os influentes, eles tendem a ser rápidos, muito rápidos nas decisões. Porém, o dominante decide pela razão, né? Ele é focado no racional, ele vai olhar o resultado. Eu brinco que assim, imagina que você tem um time de futebol e o líder é o dominante. Ele tira o melhor amigo do time porque ele diz, esse cara vai fazer merda. Ele tá pouco se lixando se o amigo vai ficar magoado, porque ele tá focado no resultado. O influente vai dizer assim, não, deixa ele lá, a gente põe ele no banco, deixa ele na reserva, não vamos magoar o cara, porque ele coloca pessoas na frente. E aí essa pessoa tem uma equipe, e a equipe tem vários perfis. E o dominante, por ser muito rápido, algumas vezes, algumas pessoas têm dificuldade de lidar com os dominantes. Por quê? Porque se eu tenho um perfil que eu preciso de um ritmo diferente e aquela pessoa é mais rápida, é mais acelerada, ela tende a decidir de forma mais enérgica, mais na razão, eu brinco que os estáveis, por exemplo, eles se magoam com os dominantes, porque eles acham que o dominante está brigando, eles acham que o dominante está pressionando, e o estável, por exemplo, odeia trabalhar com pressão. Então, aquela pressão que o dominante coloca, porque na cabeça do dominante está tudo certo, ele só está indo no ritmo dele. Para um estável, é pressão pura, e o estável diante da pressão paralisa. Então, às vezes, você tem um colaborador maravilhoso que está paralisado porque você não está sabendo agir com ele. Né? Aí entra aquilo que o Fabrício estava falando agora daqui a pouco. Você não deve tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E eu estava atendendo uma outra coach, vou dar um exemplo que aconteceu ontem à noite e hoje de manhã. Ela passou num concurso público. Ela estava 5 anos estudando para concurso, passou agora, entrou sexta-feira. Está feliz da vida. Então, semana passada, ela foi assinar o contrato e é o primeiro dia. Porém, ela é de São Paulo. Como ela está na época de coronavírus, eles estão trabalhando de home office. E ela tem um perfil conforme estável, que é aquele mais das regras, tem um ritmo mais próprio, precisa se situar, se ambientar,
né, tá perto de pessoas, entender para que as coisas são feitas, como elas são feitas. E aí, ela foi trabalhar na segunda-feira, que como era o primeiro dia, pediram para ela ir para pegar computador e tal. E a líder dela falou algo para ela assim, que eu imagino que a líder achou que estava dando um presente. Olha, aqui no nosso setor, tem uma empresa que veio e está fazendo treinamento de liderança. E você pode entrar e concorrer, porque você tem que participar de um processo seletivo para daí fazer o treinamento, né? Então, ela deu para ela aquela oportunidade de ela estava entrando na segunda-feira e já ia participar de um processo seletivo para ser líder. Só que a minha coach travou. Olha Travou. só. Por que ela travou? Ela ontem me procurou porque ela disse assim, o que eu faço? O que eu respondo? Porque, veja, ela não conhece a empresa, ela não foi trabalhar presencialmente para conhecer as pessoas, ela não conhece as regras, as metodologias, não fazia sentido para ela nem estar ali trabalhando e já entrar num treinamento de líder. E pior ainda, para participar do processo seletivo, tinha que escrever uma determinada coisa lá para entrar no processo seletivo, que ela se sentiu extremamente pressionada. Porque assim, o que eu vou escrever daquilo se eu não conheço da empresa? Ela estava, eu vou dizer assim, não é em pânico, porque não seria essa palavra, mas ela literalmente travou. E aí ela pensou assim, como é que eu vou dizer para essa pessoa, se eu recusar, ele pode entender que eu não quero, mas se eu aceitar, eu não quero. E ela estava em sofrimento desde segunda-feira. Então, veja, uma coisa que era para ser uma primeira semana de trabalho, super gostosa, comemorando, já virou um martírio. E aí ela me disse assim ontem ainda, que ela está preocupada porque a pessoa que disse que ela podia participar pergunta para ela todos os dias, você já se inscreveu? Você já se inscreveu? E ela está com medo de decepcionar a pessoa. Eu lembrei que você disse, né? O medo de não causar um bom impacto em pessoas, porque tem esse perfil. Porém, olha que interessante. Eu imaginei que a outra pessoa está lá dizendo assim, nossa, quem não gostaria de já chegar e participar de um treinamento? Porque está vendo o mundo com a cabeça dela. E para a menina, aquilo está sendo um terror, porque eu nem comecei, já estão querendo botar no treinamento, já tenho que participar e ainda me perguntam todos os dias por que eu não entrei. Então eu falo, cara, quando você começa a entender de pessoas, eu vejo isso muito no varejo, que as pessoas querem atender o cliente da forma como elas gostariam de ser tratadas. Eu vi ontem você na live ainda falando isso, né? Que tem essa cultura antiga. E o dono, às vezes, querendo fazer premiação, querendo fazer gamificação dos colaboradores, premia a equipe com aquilo que ele acha que é bom para premiar. E às vezes é algo que nem tá, fazendo sentido para aquela pessoa que está competindo, porque ele está enxergando o mundo com a cabeça dele. Então, e acontece muito isso, isso, né? Com certeza, e acontece muito isso. E principalmente, né, você tocou o assunto de varejo, não sei se você presencia isso frequentemente, mas eu particularmente sim. A gente que tem essa expertise de avaliar perfil, a gente vê quanta gente com o perfil errado fazendo as coisas erradas, né? Principalmente recepção. Principalmente recepção, sabe? Coloca-se aquela pessoa, por exemplo, um conforme, né? E a gente já vai especificar um pouco mais as características de cada perfil para vocês aqui, mas coloca uma pessoa conforme, por exemplo, que não tem, por essência, essa empatia, esse sorriso, esse brilho, né? Que faz parte do perfil e tá tudo certo, né? Para fazer o quê? Um trabalho diretamente ligado com o cliente. E, claro, se você pegar um cliente comum influente, por exemplo, instável, se essa pessoa não tiver habilidade para entender um pouco, a tendência dela sair dali do local com aquele sentimento que foi mal atendido é grande, né? É muito grande, né? O que você acha? E não só isso, né? Além de tudo, o conforme, ele é todo de dar muitos detalhes. Se ele pega um cliente dominante que é objetivo, ele já enche o saco e vai embora. O influente já acha que ele é mal-humorado. O conforme, às vezes, não vai saber responder, né? Perguntas básicas que você vai perguntar do produto, porque ele não tem a certeza da informação, então ele vai dizer depende, pode ser.
E é bem isso, Fá. Assim como tem pessoas que são mega comunicativas, eu canso de ir em empresas que, às vezes, aquela tia que cuida do café, sabe aquela senhora que às vezes fica cuidando do café, que cuida ali, é super influente, né? Super relacionada, ela acaba dando o brilho da coisa, porque ela consegue tornar aquele ambiente mais humano, porque ela é aquela pessoa que cuida de pessoas, que tem aquela sensação. Então, assim, isso em venda é muito comum. E principalmente porque é do treinamento natural que a gente escuta de vendas dizer que você tem que tratar o cliente da forma como você gostaria de ser tratado. Imaginando que colocar um tapete vermelho é tudo que o cliente espera. Quando, na verdade, não é nada disso. Nada, nada. Né? Na E o realidade, legal é que a gente faz o teste, mas quando você começa a entender um pouco de perfis, você consegue mapear o perfil da pessoa em poucos minutos. com certeza, não tenha dúvida. E na realidade, né, já que a gente está tocando sobre o assunto de pessoas que trabalham com venda, gente, olha só, entendo, é extremamente necessário, essencial, e não tem como as pessoas não terem um treinamento de perfil comportamental para entender o seu cliente. Não tem. Se você verdadeiramente trabalha e você quer parar de brincar, de trabalhar e ser profissional e fazer as coisas certas, você precisa entender que as pessoas que trabalham contigo, ou até mesmo você precisa entender um pouco da análise de perfil comportamental, para você poder se conectar mais com o seu cliente. Porque, como a Ká comentou, imagine você, dentro do seu perfil, trabalhar com outras pessoas ou que são mais diretas ou que se machucam quando você é mais direto. Entende? Você precisa entender, né, cara? É extremamente essencial. Inclusive, nós temos aqui vários e vários exemplos, e um deles, por exemplo, foi até o Abílio Diniz, na época quando ele era dono do Pão de Açúcar. Gente, ele simplesmente passou pelo processo e o simples fato de alternar pessoas de lugares, os diretores executivos dele na época, de tirar esse cara daqui, jogar para cá, esse cara para aqui, colocar para cá, ele aumentou 20, 30% do faturamento da empresa dele. E eu sou um exemplo disso. Eu tinha uma pessoa, por exemplo, que trabalhava no almoxerifado da minha empresa, que ela, na época, né, ela era um perfil o quê? Estável. Você imagina um instável, certo? Trabalhando, por exemplo, para ficar contando parafuso, para medir estoque, lançar sistema, alimentar sistema, etc. Esse cara ele fica louco, porque ele não tem a grande habilidade para isso, né? Ele pode sim se desenvolver, né? Pode complementar. Não, porque eu estava pensando, eu atendo uma enfermeira, né? Eu tenho uma coach que é uma enfermeira e ela é um autoconforme. E aí a gente estava conversando o quanto ela, por exemplo, um enfermeiro tem que seguir regras e padrões, né? O que eu quero dizer? Se você vai tirar sangue, tem todo um protocolo a ser seguido, é uma regra, não dá para... Imagina eu tô lá conversando com a pessoa que vai tirar sangue, me atrapalho e faço a ordem errada, porque é comum do influente. Não dá. Porém, eu tenho uma segunda enfermeira que eu atendo que é influente, mas é incrível como a carreira delas, mesmo dentro da enfermagem, tomou rumos bem diferentes. Uma é extremamente das questões de protocolo, de seguir as regras, dos métodos, do atendimento. A outra enfermeira já está treinando, já está virando uma referência no Brasil em alguns assuntos, porque ela está usando o poder de comunicar. E, gente, uma coisa que é incrível em termos de perfil é assim, ó, coloque a pessoa para trabalhar na função onde ela usa os talentos e habilidades e você terá um trabalhador feliz. Coloque essa pessoa para fazer aquilo que não é o natural dela e você vai ter um resmungão, um reclamão, um infeliz e, a longo prazo, um funcionário doente. E a grande chance, né, cara, de ambos os lados serem os reclamões, né? Porque daí vamos dizer assim, ou o líder, ou o empresário falando mal daquele colaborador, e comumente é o colaborador falando mal do trabalho, falando mal do líder, etc, né? Isso a gente se vê bastante. E olha, tudo bem que aqui a gente está falando do tema de liderança, né? Mas pega esse conteúdo e adapta para filho, adapta para marido, adapta para esposa, dá no mesmo. Imagina você ter um filho extremamente falante, otimista, você é uma pessoa extremamente focada em resultado, e aí você chega e começa a tirar toda a alegria dele de enxergar o mundo desse jeito otimista e querer fazer ele seguir regras.
Você mata a essência. E aí eu tô dizendo essas coisas porque, assim, quando eu entendi de perfil, eu percebi o quanto a forma como os meus pais enxergavam o mundo estava influenciando a minha personalidade, mas não era quem eu era na essência. E aí, quando eu fui ver esse teste, o assessment, que é muito legal, eu estava adaptando, eu estava me tornando a pessoa que eles gostariam que eu fosse, mas não era eu. O que estava acontecendo? Eu estava uma pessoa infeliz e doente. Com certeza. E olha só que... perdida. Com certeza. E olha só o que o Marco Antônio falou aqui, ó. Isso quando você não perde um grande colaborador por estar no lugar errado. Com certeza. E olha, eu vou dizer para você que isso é muito comum acontecer, viu? Acontece muito, 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 muito. Porque você não conhecendo da habilidade, do perfil dessa pessoa, você não cria habilidade. E se você não cria habilidade, não tem resultado, automaticamente vem frustração. Enfim, vem aquele fardo pesado nas costas de fazer as coisas só por obrigação. E por aí vai, né? E a aí, nossa outra amiga... e aqui, Fá, complementando o que o Antônio falou. Porque os perfis, eles têm questões diferentes. Então, existem 4 perguntinhas básicas que, para a gente poder falar um pouquinho dos perfis e as pessoas terem um conteúdo. Pessoas dominantes sempre querem saber o quê? O que é para ser feito. E você tem que falar muito rápido, porque ela não vai ficar te ouvindo 10 minutos. Se você explicar 10 minutos o que ela tem que fazer, ela só te ouviu o primeiro minuto e já deletou o resto. Em compensação, os conformes, que também são ligados em resultados, eles precisam do para que eu tenho que fazer isso. Não é o que eu tenho que fazer, é para que eu tenho que fazer. Ó, minha coach conforme acabou de entrar aqui. Então, se não é assim, se aquilo não faz sentido, para que eu tenho que fazer isso? Porque ele vai olhar a regra, o contexto todo, o genérico. Para que eu tenho que contar parafuso? Para que eu tenho que preencher esse formulário? Para que eu tenho que fazer essa apresentação? Para quê? Então, não é nem porque, é para quê. E se o para quê não é dito para ele e ele não ganha sentido, não pense que um conforme, porque é de regra, vai sentar o bumbum na cadeira e vai fazer o que você mandou. Porque o conforme não é um perfil que segue regras só porque segue regras. Ele segue regras porque elas fazem sentido para ele. Porque se as regras não fizerem sentido, ele vai ser o questionador do time. Ele vai ser aquele cara que tudo vai perguntar, mas para que isso? E se ele faz alguma coisa que ele não concorda, ele vai ficar reclamando e resmungando. Que ele vai dizer que besteira, que perda de tempo, isso aqui não vai levar para nada, que é o que a gente estava falando de colocar a pessoa no lugar errado. O estável, que é o ligado em pessoas, mas gosta de ouvir, ele precisa do como. Se você chegar para ele só dizendo o quê, ele não vai... Ah, você pode fazer uma apresentação para mim, um relatório? E você vai embora, vira as costas. Esta pessoa entra em pânico, porque ela vai pensar como eu vou fazer o relatório, como é para fazer o relatório, como ele quer esse relatório, como é para entregar o relatório, como vai ser lido esse relatório. Então, eu brinco que é literalmente desenhar. Já travou, né? Não é desenhar. Não é desenhar porque você está desmerecendo. Ele precisa ter o como. Então, quando você vai delegar para um estável, por exemplo, você tem que ficar horas, às vezes, com ele desenhando, pensando, planejando, porque ele precisa. E como ele não gosta de tomar decisões, porque ele não gosta de pressão, ele adora fazer essa tarefa dividida, desde que você seja paciente, que você não ponha pressão. E já o influente, ele vai perguntar assim, ó, quem vai? Para quem é? Porque ele está ligado nas pessoas. Então, ele vai fazer a apresentação pensando, é para o Fabrício gosta disso. Então, é para quem? Aí, como tem o quem na história, ele vai fazer aquilo brilhar nos olhos do Fabrício. Se ele vai numa reunião, ele vai pensar quem vai. Daí ele já vai pensar que já pode ir de carona, porque se for de carona, ele já negocia o negócio no caminho, porque ele gosta do quem, ele gosta das pessoas. Mas veja, até no ato de delegar uma tarefa, se eu delegar da mesma forma para todas as pessoas, eu não vou colher os mesmos resultados. E aí o líder vai dizer assim, ah, o Fabrício é excelente, eu falo com ele, ele entende, ele sai fazendo. Já a Kátia eu tenho que falar, daí ela volta, daí tem que desenhar, daí tem retrabalho. Mas não é responsabilidade de quem executa. É porque a pessoa que está comunicando está tratando todo mundo igual. Com certeza, não tenha dúvida. E olha, pessoal, por favor, anotem isso, viu? Tudo dica de ouro, matéria de ouro, pessoal. Ó, canetinha, papel, anota, que vai fazer diferença no seu dia a dia, né? E, cara, vamos fazer o seguinte, a gente já está quase encaminhando para o final da live.
a gente poderia talvez trazer algumas características de cada perfil, né? A gente já pontuou alguns, né? Mas a gente pode pontuar alguns só para poder deixar um pouco mais claro para as pessoas. Por exemplo, assim, vamos dizer que eu esteja andando, não tenho conhecimento de tudo isso, e como eu consigo identificar, por exemplo, se o fulano é dominante, se ele é influente, estável ou conforme? Tá, vamos lá então. Primeiro eu vou dizer, Fá, que lá no meu perfil do Instagram tem 4 vídeos e cada vídeo lhe dando um pouquinho de cada perfil. Então, recomendo ver os vídeos que já vai ajudar bastante. Mas vamos lá. Sempre que você encontrar uma pessoa e ela for extremamente objetiva, direta, rápida, racional, ela quer muito focar no resultado. Às vezes você está falando com ela 3 minutos, ela já dispersou no primeiro minuto. Ela é extremamente competitiva. Se você quer ver, assim, sangue na veia dela, é você dizer que tem um desafio, tem que chegar primeiro, tem que terminar antes, tem que ganhar o primeiro lugar. Você provavelmente está falando com um dominante. Por quê? Porque o dominante, ele é um perfil extremamente direto e focado em resultados. Ele toma decisões de forma rápida, ele toma decisões de forma racional, porque ele é focado em resultado. Ele delega pouco. Olha que interessante. Um dominante delega pouco, por quê? Quer ver como todo mundo conhece um dominante? Sabe aquela pessoa assim, ó, eu vou sentar com o Fabrício e vou definir o que a gente vai fazer amanhã. Aí amanhã, quando eu chego e vou fazer aquilo que a gente combinou, já mudou tudo na cabeça dele. Ele já tá fazendo diferente e ele acha que falou pra mim. Ele vai dizer assim, não, mas por que você tá fazendo assim? Não, meus combinamos, não, cara, isso já mudou. Aí eu vou dizer, mas quando que mudou? Claro, não falei pra você? Claro que falei. É o dominante. Por quê? Como ele é rápido, como ele pensa rápido e ele age rápido, e ele não tem a conexão tão forte com pessoas, as coisas estão acontecendo nessa velocidade na cabeça dele, e ele acha que está todo mundo acompanhando. E, na verdade, o maior desafio de um dominante é acompanhá-lo. E aí, como ele tem pressa, por que ele delega pouco? Porque eu vou dizer uma coisa para o Fabrício, esperando que é para ontem. E o Fabrício vai apertar, para quando você quer? Eu vou dizer para amanhã. Só que nesse meio do caminho, eu já não tenho saco de esperar, eu já saí fazendo, porque eu não vou esperar. Então, eu delego, mas eu puxo para mim de novo, porque eu quero do meu jeito, no meu tempo. Show. Então, o dominante, ele é extremamente, como o próprio nome diz, dominador. Dominante, é. E até só pra gente fechar o dominante, você tá aqui 3 exemplos de pessoas que são dominantes, tá? Por exemplo, o Bolsonaro, né, nosso presidente, é um extremamente dominante. O Moro é extremamente dominante, né? O Bernardinho também. O Trump também é dominante. Então, são algumas pessoas que têm... Bernardinho. Isso. Pode Perfeito. parecer. Às vezes, as pessoas olham para um dominante e acham que ele tá aqui, ele tá com raiva. Não, ele não tá com raiva. Ele é sangue na veia mesmo, ele é acelerado, ele é ansioso. Então, ele parece... Nem o Bernardinho, não é raiva. Quem olha, acha que ele vai bater em alguém. É o jeito dele. E aí, por que às vezes as pessoas têm problema com o dominante? Que passa 2 minutos, ele tá falando com você normal, você fala, ele acabou de gritar comigo, agora ele vem falar como se nada tivesse acontecido. Ele nem se deu conta que gritou, gente, ele só tava sendo ele. É verdade, é isso aí. E é isso, e sempre lembrando, né, cara, que isso dessas predominâncias que nós estamos passando é sempre de perfil puro, tá? É sempre predominância pura. Mas vamos lá pro influente, então. Vamos citar algumas características do influente. Tá. O influente é alegre, é comunicador. Vamos falar de nós, é né? Otimista. É muito bom vamos falar da gente. O influente dá gargalhada sem achar grandes motivos, ele tá sempre meio feliz. Agora, o que acontece, né? Também eu sempre gosto de dizer, mas o influente é aquela pessoa meio sem foco, porque como ele quer fazer tudo, ele quer falar com todo mundo, ele quer ir em todos os lugares. Eu, adolescente, queria estar em todas as festas, então é comum que ele fique desfocado, que ele comece muitas coisas e não termine nenhuma, porque ele vai se comprometendo. Ele é extremamente criativo, e aí a dificuldade do influente é assim, ó. Ele pensa numa coisa, começa a fazer com você, no meio do caminho ele já teve novas ideias, ele já criou, e muitas vezes ele larga aquilo para começar outra coisa. Então, o influente também, eu gosto de dizer, ele é feliz, ele é otimista. É aquela pessoa assim, Fabrício, no fim tudo dá certo. Se não deu certo, então é isso mesmo. Com certeza.
Show de bola, é bem isso. E algumas pessoas que têm essa predominância de influente, por exemplo, Silvio Santos, né, o influente nato, quem mais? Luciano O Huck, Luciano Huck, né, o Jim Carrey também, aquele sorrisão aberto dele, Ivete né? Sangalo, Ingrid Guimarães. São aquelas pessoas Isso, que elas perfeito. chegam fazendo barulho, gente. Um influente não chega Exatamente. despercebido em lugar nenhum. Tá, vamos Aí só vamos responder pros duas estados. perguntinhas rápidas. Vamos só perguntar Pode. duas perguntinhas rápidas para a gente não deixar de fechar com os dois. Perguntaram aqui atrás, deixa eu voltar, se tem condição, por exemplo, de uma pessoa ter os 4 perfis. Não. Pode até acontecer de ter 3, mas é bem raro. Mas os 4 não, porque assim, alguém que tem os 4 não é nada, né, gente? É um pouquinho de tudo. O que acontece? As combinações é que vão dar a tua mistura. Então, às vezes, você pode ser um dominante estável, por exemplo, que é altamente dominador, mas ele é altamente pessoas e ouvinte. E aí, essa mistura faz de você um ser único. Mas os 4 Perfeito. não tem. Os 3 eu já vi, mas quando tem 3 é difícil ter um muito extremo. Eles ficam tudo meio na zona de flexibilidade. Mas todos nós temos os 4, só que às vezes a gente tem baixa intensidade e alta intensidade. Se eu sou uma dominante, por exemplo, que gosto de mandar, e eu tenho o perfil estável baixo, que é aquele perfil mais ouvinte, o estável baixo vai intensificar a minha dominância alta, né? Quando eu tenho os opostos, ele intensifica. Com certeza. O que mais que perguntaram? Bora para frente. Não, tem uma pergunta aqui que o Antônio perguntou. E eu preocupado, em qual perfil está? Acho que talvez a gente vá... Já chegamos lá. A gente já vai pontuar aí. Vamos lá, então. Vamos para o estável agora. Estáveis. Estável é aquela pessoa muito gente boa. Você deve ter um amigo estável e você conhece ele porque é aquele cara da paz, tranquilo, bom ouvinte, conciliador. Se tem uma briga na turma, uma briga em algum lugar, ele é aquele que está falando com todo mundo, não fala mal de ninguém. Se você vai começar a falar com o estável, ele vai dizer, não, veja bem, vamos olhar para o Fabrício, vamos ver o que aconteceu. Aí o Fabrício vai falar de mim, não, mas Fabrício, veja o lado da Kátia. Até as pessoas às vezes acham que ele é um em cima do muro. Não é, ele tem empatia. Ele olha para o outro, ele é aquele ligado em pessoas para conciliar, para planejar, para ser empático. Então, ele é um excelente ouvinte, ele é extremamente discreto, ele é um ser, assim, eu gosto de dizer que os estáveis flutuam, assim, parece que eles têm, assim, um jeito muito na paz. Só que qual que é o desafio do estável? Ele tem um ritmo próprio de levar a vida. Então, como que você vai poder identificar um estável, além de tudo isso que eu falei? Sabe aquela pessoa que demora para decidir, demora para escolher, às vezes não quer falar o que pensa, porque não quer se indispor, faz o que não gosta porque não consegue dizer não. Esse é o estável, porque ele é muito ligado em pessoas e ele morre de medo de pressão e morre de medo de conflito. Então, às vezes, é aquela pessoa que vai estar em todas as festas. É uma pessoa que todo mundo quer lá, mas às vezes você nem escuta muito o estável porque ele é muito na dele. Mas ele é um ser amoroso ao extremo. Ele é, assim, fantástico. Com certeza. Ele é aquele famoso verdadeiro homem amigo, né? Aquela pessoa que quer falar, chorar a vida e ele fica escutando por horas, né? Por horas, por horas, por horas. E vamos trazer, assim, exemplo de pessoas que têm a predominância de estabilidade. Por exemplo, o Parreira, né? O técnico da seleção... o Caetano Veloso, Drauzio Varela, exatamente. Isso, exatamente. São pessoas que têm... São muito amorosas, Perfeito. muito tranquilas, assim, é muito gostoso de conviver com o estável. Na verdade, o grande desafio do estável é que ele sofre muito calado. Então, o estável tem tendência a ter problema de garganta, tem tendência a ter problema de tireoide, tudo aquilo que trava a fala é comum no estável, porque ele segura as emoções, né? Exatamente. Se você conhece alguém que você acha que é apático, que você não consegue saber quando está muito feliz ou muito triste, essa pessoa é estável. Com certeza. O estável é aquela pessoa que, por exemplo, está numa aula, numa palestra, ele tem uma dúvida tremenda que ele quer tirar, mas ele fica assim com o dedo assim, ó, empurrando para baixo ao invés de para cima, né? Então ele tem muito esse receio. Mas vamos para cima que a gente tem 5 minutos. Conforme, para a gente fechar com chave de ouro.
Esse nós estamos respondendo o amigo que perguntou ali, o Antônio. Quem é o preocupado? O conforme. Chegamos no preocupado. Estabilidade. Vamos por conformidade. Tá. O que o conforme é, gente? O conforme é aquela pessoa que ela gosta muito de métodos e regras. Como eu disse, tudo tem que ter um para quê. E como ele é muito ligado em métodos e regras, ele é extremamente perfeccionista, centralizador, concentrado, focado. É aquela pessoa que quando senta para fazer alguma coisa, ela vai longe ali, focado, concentrado, detalhista. Sabe aquela apresentação que passou pela empresa inteira, ninguém viu erro. Aí vai apresentar uma pessoa, ela viu que tinha 3 bolinhas fora do lugar, que tinha um nome que estava sem acento. Este é o conforme. Agora, qual é a questão do conforme? O conforme, ele gosta de saber tudo em profundidade. Então, tudo que ele vai saber, ele gosta de saber os praquês. Então, se ele vai tomar um remédio, ele vai entender para que serve. Se ele vai fazer uma apresentação, ele tem que entender para que vai ser usado. Se ele vai vender alguma coisa, ele tem que saber tudo do produto para responder. Se ele vai comprar alguma coisa, ele vai fazer aquela pesquisa de preço em todas as lojas, mas ele vai fazer aquela pesquisa que diz: esse é mais barato, mas dá menos prazo, esse dá mais prazo, mas tem mais juro. Ele vai olhar detalhes. E por que ele vai tanto na profundidade? Porque o estável morre de medo de tomar uma decisão errada. O estável, não, desculpa, o conforme. Medo de tomar uma decisão errada. Então, o que acontece? Ele tem dificuldades para decidir. Ele tem dificuldades porque ele sempre acha que está escapando alguma coisa dele que ele não viu. E por isso ele tem essa fama de preocupado, de cri-cri, de ranzinza, às vezes. Por quê? Porque ele é aquele cara que quando tá todo mundo querendo viajar, ele vai lembrar que o pneu não foi visto isso, que o mercado tá lotado, que a casa não tem aquilo. Ele vai pensar nos detalhes. Então, ele tem essa fama de preocupado, mas não é preocupação, é porque ele é essa pessoa que cuida do detalhe. E ele é centralizador porque ele é tão perfeccionista que ele acha que só ele vai fazer direito, só quando tá na mão dele é confiável. Então, ele tem dificuldade em dizer não e vai assumindo um monte de tarefa. Porque ele quer dar conta, porque ele vai fazer 100%. E o conforme, ele também é muito crítico, porque como ele vê e analisa, ele tem a tendência a ter essa visão crítica do mundo. Então, algumas pessoas dizem que os conformes são os famosos pessimistas. E eles vão dizer assim, não, eu não sou pessimista, eu sou realista, é diferente. Quando uma pessoa responde isso, geralmente ela é conforme. Faz sentido, Fabrício? Com certeza. E só para complementar, que nosso tempo vai estourar, o medo do conforme é justamente medo de errar, o medo assim de ser corrigido, de alguém corrigir ele. Por isso que ele tenta ser o mais certinho possível. Se você, por exemplo, agora abrir o teu guarda-roupa e olhar para o teu guarda-roupa e ver camisa com camisa, polo com polo, cor com cor, separadinho, dobradinho, amigo, amiga, parabéns, você encontrou teu perfil, vocês são conforme. E olha só, a gente pode cair a qualquer momento antes de terminar. Se você gostou e quer saber mais, contratem o Fabrício que a gente dá curso disso, né, Fá? Com certeza, show de bola. É isso aí. Bom, gente, olha só. Pede mais live, pede curso pra gente que a gente ensina. Show. É muito legal, é isso aí. Vida. Show de bola. Nossa, tipo assim, é libertador. Não tem como ser diferente. Mas, pessoal, temos aqui exatamente 1 minuto. Vou falar rapidinho e já passo para você fazer suas considerações finais, tá, Cá? Gente, gratidão, Cá. Muito obrigado, assim. Você aceitou, assim, o convite de prontidão. Fiquei muito satisfeito. Eu sabia que o fechamento dessa semana do método 5.0 seria excepcional e tenho certeza que não foi diferente. Estou acompanhando um pouco das mensagens do pessoal, todo mundo curtiu, todo mundo se identificando, é gostoso quando tem isso, né? Então, gratidão mesmo para você e para todos aqui que puderam acompanhar até agora. Gente, obrigado mesmo. Faz favor, faça suas considerações, 20 segundos. Gente, eu quero falar assim, ó, não tem perfil melhor ou pior, não tem certo ou errado. Tem quem você é, ame quem você é, assuma a sua identidade, use seus talentos a seu favor. Para tudo no mundo tem algo bom para você fazer, tem algo bom para você ser. Então a gente brinca aqui, mas assim, o grande exercício que eu digo desse teste, desse exercício é: ame quem você é, goste de quem você é, seja quem você nasceu para ser, porque o mundo precisa dos 4 perfis. Mas para você que é líder especialmente,